eu faço uma pergunta para você, funcionário público. E se o salário atrasar ou diminuir? Meu nome é Carlos Eugênio, eu sou servidor público, educador financeiro e investidor. Diante de tudo que estamos vivenciando, dessa crise, desse momento, dessa pandemia planetária, nós ouvimos toda hora falar dos autônomos, dos empresários, dos profissionais liberais que vão sofrer bastante, se não é que já estão sofrendo demais, nesse momento onde todos estão em isolamento social. E você, funcionário público, não vai ter nenhuma pessoa que não vai sofrer, que vai sair ileso. Todos vão sofrer. É por isso que eu gostaria de dar algumas orientações e peço que você anote, para que você saia até mais fortalecido nesse momento de crise. Eu gostaria de falar especialmente para os funcionários públicos, até porque eu sou funcionário público há 17 anos e confesso que é um grupo que eu sempre achei resistência quando o assunto é educação financeira. Por uma falsa ideia que os funcionários públicos se têm, que eles têm estabilidade e têm garantia de salário todo mês. De fato, eu há 17 anos nunca sofri nenhuma diminuição salarial ou então algum atraso salarial. Agora, como muitos falam por aí, né, a nossa estabilidade é uma estabilidade relativa. Ela não é uma estabilidade absoluta, uma vez que nós somos pagos pelo que a arrecadação do Estado, e nesse momento a arrecadação do Estado está comprometida, em algum momento essa crise também vai bater a nossa porta. O motivo desse vídeo não é querendo amedrontar, tocar o terror, sabe, criar o pânico, mas eu gostaria que você se preparasse do que poderá acontecer. E a meu ver, o atraso ou até a diminuição de salário, ela pode acontecer de fato diante do que estamos vivendo nesse momento de calamidade. E aí eu gostaria de saber, honestamente, por quanto tempo, servidor público, você consegue manter o seu padrão de vida se o seu salário atrasar, se seu salário diminuir? Por quanto tempo você consegue pagar os seus compromissos, você consegue adimplir as suas obrigações? Daí que eu acho muitíssimo importante nesse momento você pegar um papel, pegar um lápis, uma caneta e comece a anotar as orientações que eu vou falar agora. A primeira que eu queria falar é um assunto que eu acho que eu venho batendo aqui há muito tempo. As pessoas que eu acompanho, as pessoas próximas a mim, é justamente você organizar o seu orçamento familiar. Você saber exatamente quais são as receitas dos membros da família e quais são as despesas. Isso é uma atividade, uma prática que eu recomendo demais. Uma vez que a nossa mente tem costume de nos enganar. Às vezes a gente tem um equívoco de 30% a 300% quando nós não fazemos essa prática. Colocar no papel exatamente quanto nós ganhamos e quanto nós temos de despesas. E quando eu falo isso, você tem que ver item por item o porquê daquela despesa. Se ela realmente é importante, principalmente nesse momento. Pergunte, quando você fizer essa anotação entre entradas e saídas, as despesas, o porquê de cada despesa daquela. Por que eu tenho, por exemplo, um plano de dados ou de celular que custa mais de R$100? Por que eu tenho aquelas assinaturas disponibilizadas se muitas vezes eu nem uso? Por que eu pago determinado item? E aí faça essa pergunta e aí tente enxugar ao máximo essas suas despesas. E aí é o segundo item, segunda orientação que eu dou aqui. Corte agora os supérfluos.
Não vai esperar você não ter dinheiro para você começar a cortar. Corte agora nesse momento. É muito importante a gente fazer esse corte antes que falte o dinheiro. Porque ninguém sabe, quem disser que sabe o que é que pode acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, está mentindo. Ninguém sabe o que pode acontecer. Por isso que eu oriento você a cortar nesse momento os supérfluos no seu planejamento familiar, na sua organização financeira. Terceiro, e aí eu agora gostaria que você prestasse muita atenção, muito cuidado nesse momento com os financiamentos de carro e de imóvel e de automóvel. Por que é que eu falo isso, gente? Nesse momento, se você atrasar algumas prestações de acordo com o que está no contrato, você vai saber uma coisa que para o pessoal da área jurídica é o óbvio, que esses bens não são seus. Esses bens só são seus, de fato e de direito, quando você paga a última prestação. Por isso eu gostaria que você tivesse um cuidado redobrado com esse financiamento, com os financiamentos de imóvel e de automóvel. Porque você dá esse bem em garantia em caso que você não cumpra a sua obrigação que você assumiu quando fez esse contrato. Então, muito cuidado com os financiamentos. A outra coisa que eu gostaria que você levasse muito a sério. Faça uma projeção do que você tem agora para daqui a 2 ou 3 meses. Isso não é brincadeira, sabe? Eu faço um exercício, poxa, se daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses eu não receber o salário, o que é que eu vou fazer? Faça essa projeção porque eu nunca vi ninguém morrer porque se preveniu. É como se você abrisse a sua geladeira agora e você fizesse uma contenção de que como você vai passar daqui a 3 meses. É exatamente isso, gente. Eu ouvi esses dias e é verdade que nós estamos, as consequências dessa crise, dessa pandemia, dessa calamidade, é equiparável a uma guerra. Então nós temos que o quê? Focar na nossa sobrevivência. A palavra é essa. A gente tem que cortar tudo o que é supérfluo, a gente tem que focar na nossa sobrevivência, principalmente naquilo que é essencial nesse momento. Por isso que eu peço que você faça uma projeção agora, enquanto você pode se prevenir, porque é muito mais, você emocionalmente está muito mais preparado do que quando você abrir a geladeira não vai ter mais nada e aí eu vou me preocupar. Então faça isso na sua vida financeira. Faça essa projeção de no mínimo 3 meses. Se daqui a 3 meses eu não tiver mais uma renda, de onde é que eu vou sobreviver? De onde é que eu vou tirar os recursos mínimos para a minha sobrevivência? Isso aí eu queria reforçar nesse momento que você faça isso. Por fim, gente, não é um momento muito propício exatamente para você estudar sobre educação financeira. Quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, é como se tirasse um véu dos meus olhos. É como se tivesse me sentido um alienado, medíocre no meu tratamento com as finanças. Aproveite esse momento que você está em casa, estude sobre a educação financeira, porque, por exemplo, é um momento que você se torna antifrágil se você entende de educação financeira. Porque se você entende de educação financeira, você poderia ter preparado a sua reserva de emergência, você poderia estar preparado de acordo com o seu padrão de vida. E eu digo com toda certeza, né, o ser humano ele só age em 2 momentos, ou por desespero, ou por inspiração, ou por amor, ou pela dor. É por isso que eu recomendo você estudar educação financeira agora. Porque os servidores públicos, eu cansei de ouvir da boca dos servidores públicos, eu tenho estabilidade, eu recebo meu salário todo mês. Para que eu vou me preocupar em investir? Eu tenho uma aposentadoria garantida. E agora eu volto a essa pergunta. Nesse momento, você sabe responder com certeza se você tem isso garantido? Se você vai receber o salário integral daqui para frente todos os meses? Você tem essa certeza? Eu acredito que não. É por isso que eu fiz esse vídeo justamente para você se preparar para esse momento.
Espero que tenham gostado, curte aí, compartilha esse material, que ele pode fazer toda a diferença nesse momento que nós estamos atravessando e com fé em Deus, se passar antes, que bom. Se a gente estiver preparado, melhor ainda. Muito obrigado, valeu!